Bom dia, gente. Bem, assim, que tristeza Bom esses dia, dias. prof. Quando foi? Bom dia. A gente teve uma aula, não sei o que foi, que tava todo mundo com as câmeras abertas. Eu disse, nossa, gente, o que vocês fazem que eu não faço, que eu não consigo convencê-los? Mas eu não consigo convencer vocês de algumas outras coisas também, né? A gente já vai falar sobre isso. Uh, enfim, o que eu preciso falar, na verdade, é que a primeira coisa que eu preciso falar é que a minha conexão tá ruim, né? Acabou de me avisar. Eu o microfone. Quando eu fizer isso, vocês não se ofendam, tá? É só porque acaba, às vezes começa a dar barulho e piora pra gente. Mas a primeira coisa que eu tenho que dizer é, está tudo bem, não foi, né? Foi apenas um, não confirmei se sou atleta ou não. Eu, como não sou, realmente não acredito que não. Mas tive que ficar aí um tempinho quieto em casa, bem no meio do feriado, foi muito legal. Apesar que a gente não tá nem saindo muito, né? E eu tava cheio do que fazer, assim, de coisas minhas, nem foi essa coisa toda, mas enfim. E aí eu encaminhei, isso aí foi sexta antes do feriado e algum ruído aconteceu ali, né? Então eu imaginei que vocês não tinham sido avisados, eu disse, tá, deixa eu dar um jeito lá. Então, mais fácil era eu fazer e ponto. Legalmente, tem coisa que a gente não deveria fazer. Por isso que eu não tomei frente, eu disse, não, mas eu não posso deixar eles boiando lá, perdido, e aí, enfim. A avaliação não precisaria efetivamente tal, só não li, né, que é uma coisa que eu gostaria de ter feito. E no outro dia eu também disse, olha, o que a gente pode fazer é isso. Pegam as dúvidas e participem da palestra. Então foi, na verdade, isso que aconteceu, só para explicar para vocês. E, enfim, vamos a... Aliás, antes de tudo, eu queria que vocês me dissessem como é que foi a avaliação, o que vocês têm a me dizer. Depois eu falo as minhas impressões e a gente faz a correção dela. Para mim foi ok, assim, acho que ficou dentro, né, de tudo que a gente tinha estudado e só teve uma questão que eu comecei a quebrar a cabeça ali, que era aquela de enumerar, né? E É, aí eu não tinha lido direito o enunciado, na verdade, foi por isso. Depois eu li o enunciado de novo, daí eu falei, ah, então é isso. Daí ficou um pouco mais fácil. E um depois eu dos percebi que a problemas. última questão também eu não li direito o enunciado, por isso que eu errei ela. Uhum. E foi culpa minha mesmo. Olha só, tem uma coisa. Por que eu gosto de ler a avaliação, né? Que eu acabei não fazendo, né? Porque né, tentei me meter o menos possível pela situação que eu estava. Por isso. Tá? E as pessoas têm um problema de ler enunciado. E eu sei porque eu também tenho, tá? Esses dias eu fiz uma avaliação. E outra, assim, eu não sei se foi o caso de vocês com essa avaliação. Quanto mais a gente acha que é óbvio pra gente o conteúdo, menos a gente lê. Então, olha, eu errei questões de um jeito ridículo, assim, ridículo, exatamente porque eu não prestei atenção. Tá? Então, quando eu dizer assim que talvez vocês tenham feito a mesma coisa, não é porque eu tô falando para os outros, eu tô falando para mim, inclusive, né? Quando a gente acha assim que a coisa é muito óbvia, a gente acha, não, é isso aí mesmo. E provavelmente na questão vai ter ali uma para pegar bem isso, assim, para ver se você leu, se você entendeu. Então, às vezes isso acontece, tá? E algumas vezes eu acho que foi o caso aqui. Verdadeiro ou falso? X, não, verdadeiro ou falso é verdadeiro e falso. Teve um caso que não botou nada no que era verdadeiro, e entendi que como as falsas estavam marcadas era verdadeiro. Sabe, também não vou assim ser, né, não tem sentido eu fazer isso, mas, né, às vezes faz falta dar um. O que mais vocês têm a dizer? Professor, Oi, diga. eu tenho a dizer que a prova. Estão me escutando? Uhum, tô. A prova não estava difícil, mas o conteúdo era muito extenso. É, E como essa revisão eu comecei a fazer na última semana ali, tem coisas que eu não dei conta de revisar todas. Mas não que a prova estivesse difícil, assim, que o conteúdo era muito extenso para uma avaliação só. olha só, gente, uma coisa que também que eu comentei com vocês, né? Claro, nem sempre a gente tem tempo, né? Mas bom.
escrevendo, fazendo síntese, relendo, que a vida fica um pouquinho mais fácil. De fato, isso tende a acontecer. Mas, enfim, tentem, né? Tentem tirar a dúvida do dia, porque vai piorando. Eu vejo por mim, assim, e volto a dizer, assim, às vezes eu estou fazendo aí algum curso, estou fazendo outras 30 coisas ao mesmo tempo, e eu sei que isso não funciona para mim também, porque daí tem um dia que tu E amanhã vai ser a mesma fazendo hoje, coisa, né? tem que fazer, né? E eu sei que isso falha, eu sei que isso falta, né? Eu sei que isso falta. Efetivamente, então, tentar não esclarecer tudo no fim, isso acaba piorando mesmo, né? E assim, vocês sabem que eu já pensei assim com essa coisa Então, vou falar sobre a avaliação com todo o conteúdo. Tem basicamente dois motivos para ela ser assim. O primeiro é logístico, né? Se eu tirar 2 dias para fazer 2 dias para fazer a avaliação, a gente perde 2 dias de aula, e aí piora bastante mais. E tem um segundo que ele é assim filosófico meu, tanto aqui quanto na outra unidade. Porque quando vocês estiverem lá no salão e me perguntar uma coisa, essa pessoa não vai querer saber se hoje vocês estudaram só se efetivamente para mim é uma questão da filosófica de dizer, olha, gente, mas vai ter que algumas coisinhas vai ter que ter aqui, né, daqui, saindo daqui sabendo, ó, esses básicos você tem que saber. Então, na verdade, tem assim muito mais, muito mais, digamos, filosófico, eu diria, do que logístico ali, de eu tirar um dia de aula. Então, eu acho que é importante a gente conseguir ter esse overall, assim, do que é o assunto, tá? Mas eu sei que isso talvez seja um pouquinho mais complicado. Quer comentar alguma outra coisa? Não, prof, só Eu isso. tinha me respondendo aqui, eu não respondi. Deixa eu só... Tá, então vamos olhar para ela. Hoje talvez seja rápido, não sei. Eu não faço questão que seja rápido, tá? Eu sempre acho. E uma outra coisa que eu acho que é pilar, assim, a gente não faz avaliação para dizer quem passou e quem não passou. A gente faz avaliação para entender como é que as coisas aconteceram, tá? Deixa eu só recolher o painelzinho aqui do negócio. Consigo, que daí vocês conseguem enxergar melhor. Espera aí. Eu acho que agora vocês enxergam. Deixa eu projetar aqui. Mas o que eu vou fazer, assim, de alguma forma, é bem didático para a gente dizer, olha, gente, vamos ver o que aconteceu, quais foram os pontos que não deram certo aqui. E a primeira coisa que eu queria fazer era ler a demanda aqui, né, da avaliação. Foi no dia 9, né, semana passada, avaliação teórica. Responder individualmente a avaliação teórica, vírgula, volto aqui de novo, tá? Individualmente. Gente de Deus. Eu não sei se vocês, quando não fazem isso, vocês, eu não estou dizendo quem está aqui, tá? Necessariamente, eu estou falando, né? Quando eu generalizo, então ninguém precisa tomar assim como personalíssimo. Assim. Mas vejam só, quando a gente vê que é individual e a gente não faz individual, eu não sei se a gente está sendo, né, enganando mais a gente ou tentando me enganar. Efetivamente, tá? A gente teve coisas que eu disse, olha, gente, daí também não dá, né? Teve casos em que eu bati uma com a outra aqui e disse, tem problema aí. Questão de marcar não tem como ser assim claramente para vocês, olha, eu acho que você fez igualzinho, claro, né? Porque era para botar ver o X, se você acertou, você fez igual o outro que acertou. E eventualmente teve o mesmo erro do outro. Isso não tem como fazer, né? Mas as questões dissertativas a gente olha e diz, opa, tem as mesmas palavras aqui, né? Tem coisa errada, tá? Então, por que eu digo isso? Além de essa questão de não fazer individualmente, como isso pode prejudicar, tá? Porque se você pegar a do coleguinha, porque sei lá porque achou que ele sabia mais, ou coisa assim, e ele estiver errado, você errou também, tá? E não é raro que isso aconteça. Outra coisa também, assim, que eu comentei, não estava aqui na instrução, né? Mas tentem ver os materiais de vocês. E aí, por exemplo, algumas vezes pegavam da internet que não estava errado, mas que não era necessário, sabe? Porque aí, quando vocês já pegam uma resposta pronta lá, vocês pegaram a resposta pronta de alguém, né? Não conseguiram, não foi vocês que formularam isso.
é uma questão assim que a avaliação está aí para a gente entender, tá? Mas vem cá, vocês entenderam esses pontos chaves, então não resolve muito. Digo mais, às vezes se complicam, porque às vezes é uma resposta de uma linha. Aí vem um parágrafo, vocês vão ver, assim, vai ter uma questão que eu vou dizer assim, o que aconteceu, que não estava errado, mas que era extremamente desnecessário. Então, acho que isso é acho que um ponto que a gente tem que ter um cuidado grande, tá? E é até bom, são duas unidades diferentes, mas amanhã tem uma avaliação e a situação pode ser assim, a gente precisa entender, assim, olha, gente, vamos jogar nas regras, é assim que é para fazer, tá? Porque eu levo bem a sério esse negócio de avaliação, tá? Não é por nada que, vendo que eu não ia ter tempo, eu fiquei até 2 e pouco da manhã corrigindo, que eu achei era importante que vocês tivessem esse retorno e que eu pudesse dizer aqui quais foram os problemas que aconteceram, tá? Então, não é uma coisa que eu faço formal ali para ter uma nota, não, é uma coisa que eu acho que tem que ter. Que tem, e que ela é o momento de a gente entender o que aconteceu de errado aqui. Não só na forma, né, como a gente está dizendo agora, mas no conteúdo em si. Era das 8 ao meio-dia, e teve gente que mandou ali umas 2 horas antes, e teve gente que mandou umas 2 horas antes no horário do Acre também, né? Foi quase isso. Assim, mas tudo bem, eu não dei bola para isso aqui, tá? Entendi que as pessoas fizeram que devem ter tido qualquer tipo de problema para entregar. Só não dava para entregar assim, né? Às 5 da manhã do outro dia. Tudo bem. Quanto antes, melhor. Eu até imaginava que talvez eu conseguisse corrigir no dia, né? Aí aconteceu o que aconteceu. E eu não fiz. A minha vida ela é um eterno tentar não se atrasar. Ou tentar não estar correndo tanto. Mas nem sempre eu consigo. O que eu disse para vocês aqui? Tem todo o resto, eu acho que não é necessário, tá? Agora, vocês podiam conversar, e isso vale, não sei que alguém viu que eu deixei para vocês aí, das dúvidas da outra unidade, isso vale para as cartas, por exemplo, tá? Sei que é outra unidade, mas um modo de operação é o mesmo. Não pega a carta do colega lá, que provavelmente a gente se tenta, assim, quando a gente pega uma coisa pronta, achar que aquilo é a verdade verdadeira, né? E aí a gente erra, tá? Não peguem a carta do colega, perguntem lá, olha, por que tu fez? Por que tu fez desse jeito? Só não peguem ali, porque é pior para vocês, tá? É pior para vocês, em definitiva. Mas enfim, o primeiro ponto era só isso, para deixar assim bem claro, né? Qual que era a nossa atividade ali. E agora sim, agora eu vou para ela. E aconteceu uma outra coisa. Essa avaliação, semestre passado, por que eu preciso, né? Quando eu peço que é para vocês responderem, é para vocês, não é para mim, não é para o outro, não é pra... Aí semestre passado não, ano passado, 2 semestres atrás, aconteceu que eu sei que genialidade que eu fiz, que eu mandei, até hoje eu não sei, que eu mandei a chave de correção junto. E aí foi legal, né? Porque eu tive que dizer, olha, isso aqui você copiou dali, desculpa, não foi uma questão tua. As de marcar não tinha como, né? As de marcar, marcou, né? Não tenho como saber se a pessoa fez ou não é nem certo. Só que, adivinha, até porque assim, sempre. E vocês vão ver que eu tava com uma correção errada ali. Que alguns de vocês, quando eu ler, vão perceber, até porque eu vou dizer, olha, gente, se eu disse que estava errado, é que eles considerem. Foi eu que tinha feito o gabarito errado. E as pessoas erraram. E foi muito legal, né? Porque eu disse, tá vendo? Vocês pegaram lá, porque elas erraram. Tinha 3 questões potencialmente erradas, né? E esse semestre apareceu de novo, tá? Rondou a maldita correção lá, porque eu vi, gente, eu vejo assim, mas meu Deus, isso aqui fui eu que escrevi. Aí não deu outra, eu fui lá, né, gente? Não dá. Eu pedi para vocês responderem, né? Não para vocês pegarem a minha resposta. Isso foi um erro quase que imperdoável. Porque ainda tem isso, né? Porque daí depois essa versão ela circula como se fosse a coisa mais perfeita do mundo, né? Não, na minha correção eu ponho ali, às vezes é palavras, assim, olha, tem que falar isso, tem que falar aquilo. Então, se vocês tiverem acesso a esse arquivo, não vejam. Não vejam, porque pode levar vocês também. Vamos. Deixa eu compartilhar aqui a avaliação.
Questão 1, gente. Eu queria pedir que vocês lessem umas questões que a gente consegue ter, assim, eles participam, e eu também consigo ler, escutar a voz de vocês, pode ser importante. Até para eu ter, assim, será que a gente, quando escrevo, por exemplo, quando eu mando um artigo para publicar, eu mando terça. Aí, normalmente, até segunda eu tenho que acabar, porque eu fico um dia sem olhar para ele, porque entre hoje e amanhã, hoje eu tô com a cabeça do artigo, amanhã eu não tô, e aí eu percebo que eu escrevi coisa que não era para ter escrito. Eu escrevi coisa que ficou esquisita. Na avaliação isso acontece também, tá? Volta e meia eu mudo aí a forma que está escrito, porque eu digo, olha, eu acho que isso aqui tem uma questão ali que vocês vão ver que eu entendo que eu errei a forma de... Não invalida, até porque eu não corrigi aquilo, mas que eu errei a forma de redigir, assim, mas isso não é obrigatório, isso é uma característica que costuma acontecer. Por isso que eu digo, né, que eu queria que alguém lesse. Vamos ver, eu vou pegar aqui a ordem, eu acho que a Josi, que é a primeira, né, provavelmente. Josi, você consegue ler para a gente aqui essa primeira questão? Agora aquele momento mediúnico, eu acho que não. Vou pular para a Bárbara. Eu posso A ler? Karina, Não, pode. Depois eu pulo para a Bárbara e a gente vai fazendo. Vai lá, Karina, por favor. Lê o enunciado, por enquanto. Sobre os destilados derivados de uvas e vinhos, quanto à sua matéria-prima, marque verdadeiro V ou falso F. Grapa é um destilado de Não uvas entenderam o que eu aromáticas. queria dizer com... Oh, desculpa, deixa eu só te interromper um pouquinho. Ela já deu problema, assim, mas eu disse, não, mas ela tá certa a forma, porque às vezes as pessoas não entendiam o que eu queria dizer com derivado de uva de vinho. Não, gente, mas elas são, né, esses destilados são derivados de uvas e vinhos, né? E basicamente o que eu estava querendo, falar sobre grapa, falar sobre pisco e falar sobre brandy, né, o conhaque. Foram as bebidas que a gente viu em aula. Pode ler, por favor, a primeira. Grapa é o destilado de uvas aromáticas. Isso é Conhaque, pisco, né? conhaque é o destilado de bagaço da região de Conhaque, uma denominação de origem protegida. Tá Então, quase certa, né? Na verdade, ela é uma denominação, mas conhaque não é um destilado de bagaço, é um blend, né? Dentro da uma denominação de origem. Foi quase certo. pisco é o destilado de bagaço de uvas. Isso é grapa. É. O brandy é o destilado de vinho. Para nessa aqui, que foi um pouco polêmica, e eu vi que algumas pessoas botaram um errado nela. Vejam que aí eu tenho que conjugar duas coisas. Lembra que quando a gente falou sobre brand, a gente comentou que a palavra brand em si quer dizer aguardente, né? Mas que é aceito, vamos dizer, universalmente, que se eu falar só em brand, eu estou falando de uva. E o enunciado já dizia que eram os de uva, ou seja, a minha pergunta estava nesse universo, tá? Então ela é verdadeira. Inclusive era a única questão certa. E a última, Karina? Inclusive foi essa que eu não marquei o V, mas eu sabia que era o V, só não marquei Foi porque a tua, esqueci. foi a tua, eu disse, né? E eu não tive Enfim, tempo vamos de lá. revisar. Não Eu tive disse, tempo de revisar a se tiver prova. errado, o resto ela acha que tá certo. Eu disse, tá bom, vamos lá. Eu não tive tempo de revisar, na verdade, tá? Já era meio-dia, aí eu enviei no teu e-mail e não voltei para revisar, mas foi falha de digitação mesmo, de não ter colocado, sei lá, passou batido, não sei o que eu fiz. É que eu fiz no papel a prova, aí Mas fui deu certo, passar deu pro. certo. Eu fiz no papel, daí quando eu fui passar pro digital, eu digitei correndo e rápido e dei uma errada por causa disso, por conta. E o vermute é um destilado de vinho infusionado com ervas aromáticas. Não, tá. Não é um destilado de vinho. Na verdade, ele é um vinho composto, né? Um vinho que eu adiciono álcool, que na nossa realidade nunca é álcool vínico, né? Álcool neutro qualquer. Então não é, ele é um vinho composto. Ele recebe um destilado que poderia ser de vinho, mas ele não é um destilado, tá? É um vinho composto. Essa eu acho que foi a mais. E ela tá aí para isso, bem para isso. Olha, gente, vermute não é destilado. Vermute é um vinho composto que até recebe destilado, inclusive. Mas essa primeira era, enfim,
relativamente simples o funcionamento, né? Ou sim ou não, não tinha metade das coisas. E essa aqui eu fui graduando, né? Se tu errou, vocês vão ver que tem uma outra questão que é, até porque o mecanismo dela é diferente, que na última ou tu acertava ou tu errava, não tinha como ser assim. Porque quando tu me diz que é a mesma coisa, quando eu te pergunto assim, me diga o que que é, circule as imagens de carro, tu circular uma de moto, uma de carro e uma de um avião, tu tá dizendo que é a mesma coisa aí, né? Ou seja, invalida, né? Não tem. Mas quando a gente chegar lá, a gente vai comentar. Então, essa foi a 1, tá? A 2 pode ser tu, Bárbara, que daí a gente volta uma vez. Pode ser sim. Volta uma. Uhum. Identifica a matéria-prima básica e as características fundamentais entre aguardente de cana, A, e cachaça, B, marcando com um X. Para um Múltiplas pouquinho. opções. Uhum. Tá. Lê de novo aí que eu vou fazer. Enquanto fala, eu vou sinalizando umas coisinhas. Desculpa, é bem isso, lê de novo. Assim, que a gente... Identifique a matéria-prima básica e as características fundamentais entre aguardente de cana, A, e cachaça, B, marcando com um X. Múltiplas opções. Aguardente de cana. Vocês sabem por que eu defini? Que antigamente eu deixava aberto. Eu achava que era muito complicado vocês... Não exatamente muito complicado, mas que podia ser confuso se eu não dissesse para vocês qual que era aguardente, tá? Aí eu resolvi mudar para aguardente de cana. Aí o que aconteceu, né? Daí as pessoas não perceberam de cana e marcaram melado e marcaram melaço. Gente, aguardente, não existe aguardente de nada, existe aguardente de alguma coisa, de outra ou de outra. Tá? Então, aguardente de cana só pode ser de cana, não pode ser de melado, melaço, coisas do gênero, tá? E eu vi que isso aí vocês não pegaram o enunciado ali, aguardente de cana, não era uma aguardente qualquer genérica. E nessa questão tem um erro meu, já de correção. Então pode ser que eu tenha corrigido a avaliação de alguns de vocês errado, tá? Mas igual isso aí vai mudar 0,04, se eu não estou enganado na pontuação de vocês. Provavelmente não mude não muda nem o decimal ali. Mas se eu tiver, se vocês acharem, né, se vocês calcularem, ele vai que vocês pulem ali, me avisem que eu revejo, tá? Eu não revi porque eu disse, é tão nada que é mais fácil eu avisar para eles e dizer assim, que vai mudar efetivamente 0,04 da nota. Mas deixa eu ver aqui quais são as opções. Vamos lá. Melado, de nenhuma de nem outra, né? Cachaça sempre cana. Caldo de cana fermentado e destilado. Não, eu nem compro um álcool pronto e diluo. Nem posso usar nem melado nem melaço. Acontece na prática, acontece, é um erro. É um erro, mas acontece, não deveria. Você vai ali para Luiz Alves e compra cachaça da Espésia, e eu estou falando a marca porque o próprio dono disse isso, né? Ah, a minha é de melado, me dá errado. E o cara ficava meio feliz de dizer, né? Os mineiros ficam irritados com a gente, não, mas com toda razão, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então não existe a cachaça de melado, tá? Existe aguardente de melado. E essa questão, assim, sinceramente, além de ela ter um destaque para a cachaça, que é uma bebida nossa, né, brasileira, ela está aí também porque é da nossa realidade essa coisa errada acontecer. E aí, talvez um dia você se depare ali com a garrafa que diz que é cachaça de melado, você vai dizer, mas me disseram que não existia, assim, não existe, tenho certeza disso, tá? Mas, às vezes, os burocratas dormem ali, ou ganham dinheiro, não sei qual é o mecanismo, e eles acabam registrando coisas que não poderiam, tá? Vale lembrar que aquela jurupinga de Nalha é um caso, tá? Aquilo não é uma jurupinga, aquilo é um vinho de mesa suave. Mas alguém dormiu e registrou o nome do produto como jurupinga de Nalha. O que é um erro, não se pode registrar palavras que são de uso coletivo, vamos dizer assim, né? Mas fizeram. Ainda mais que induzem ao erro, ali tem dois erros bem claros, assim. Alguém dormiu na hora de registrar. Ou desculpa, ou dormiu ou acordou em berço esplêndido, né, ganhando dinheiro. Não sei qual foi o mecanismo, alguma coisa erraram ali.
A outra, 38 a 54% de álcool. Aqui teve um certo problema, porque assim, isso aí era os limites máximos e mínimos, né? E eu não escrevi isso. No momento eu achei que eu poderia uma questão errada, errou porque errou, assim, basicamente porque quando respondeu para a outra que era da cachaça, que é 38 ou 48, não entendeu que isso aí estava dentro dos limites da aguardente. Porque vamos lá, de 38 a 48 é qualquer uma das duas. Né? Agora, a aguardente vai até 54, é um fato. Mas eu disse, não, mas eu acho que toda vez que. Por que eu não reconsiderei essa questão? Porque toda vez que teve algum erro desse tipo, a pessoa não pensou. Porque daí, por exemplo, eu tô tentando. Ó, que burro, eu tô tentando voltar na tela do negócio aqui. Porque se fosse assim, todas as duas não. A aguardente teria que ter 38 a 50, ou 30, enfim. Eu disse, não, vamos lá, é mínimo e máximo. Mas em todo caso, 38 a 54 aguardente, tá? E aí eu já vou passar para essa aqui que tá vermelhinha, 36 a 54, para dizer que eu errei porque o gabarito tá errado e eu corrigindo e dizendo, mas por que eles erraram isso? Que é a única vez que eu peço os valores, né? Porque é uma diferença entre cachaça e aguardente. Aí eu abri assim, deixa eu ver meu arquivo. Não, mas tá 36 a 54. Aí depois que eu reparei que era aguardente de fruta que dizia ali, tá? Então, se eu corrigir, se alguém não pôs isso aqui e eu disse que estava errado, eu que errei na correção, tá? Só para a gente ter uma ideia, isso aqui era para estar em branco, assim. Não era para estar com nada marcado. Fui eu que. O problema de gabarito é esse também, né? Como tu acredita que ele tá certo, às vezes ele tá errado e tu dá umas tropicadas. E foi um dos erros que as pessoas fizeram quando pegaram o gabarito que foi enviado acidentalmente e usaram como certo. Tá? Mas vamos voltar aqui para a sequência. Caldo de cana fermentado é obrigatório na cachaça, mas é possível na aguardente, tá? Não tá. As duas podem ter essa matéria-prima base. Podem ser envelhecidas as duas, tá? Nenhuma delas. E aí, assim, gente, vejam só. Mesmo que eu tivesse. Não, mesmo que eu tivesse. Enfim, não é álcool de qualquer matéria-prima açucarada, tá? De cana-de-açúcar, qualquer delas. Então aqui não tinha. Algumas pessoas botaram, às vezes na cachaça, às vezes na aguardente. Não, isso aqui não pode nenhum dos dois, tá? 36 e 54 eu falei para vocês que fui eu que corrigi errado. Eventualmente eu corrigi a avaliação de vocês errado, né? 38 a 54 aguardente, 38 a 48 cachaça. E aí já respondo essa aqui, né? Esse aqui é o mínimo e o máximo da cachaça. É bem verdade que 38 a 48 está dentro de 38 a 54, né? Mas como limite esse é o limite da cachaça. Né? Como caracterização é da cachaça. Melaço não podia, né? Igualzinho melado. Álcool etílico potável de origem agrícola oriundo da cana, pode em aguardente, não pode em cachaça. Tá? Eu vou dizer que na prática isso deve acontecer, mas como descrição legal não pode. É uma das poucas diferenças também entre cachaça e aguardente. Produzida somente no Brasil, é tida como uma denominação de origem. Pode ser adoçada a qualquer das duas. Tem uma tendência a gente achar que é aguardente, né? Enfim, porque é mais barata, porque é inferior, mas as duas podem ser adoçadas. E 38 a 50, aguardente até teria, né? Mas a faixa dela é 38 a 54. E, enfim, essa é uma questão que eu gosto, eu acho que ela ajuda muito a gente aí na posteridade, a conseguir explicar para as pessoas as coisas como elas são, não como elas acham que são. Olha aqui tem um erro, era para ter uma vírgula aqui. Não gosto quando eu erro. Quando eu olho assim, eu faltou. Era para ser uma vírgula. Tudo bem aqui, gente?
Sim. Vamos ver, Karina, foi. Cláudia, tu consegues falar conosco? Consigo. Peraí, só Muito deixa bem. eu, que eu tô no celular, professor. Fica tranquilo. Deixa eu aumentar aqui para mim ler. Ai, meu Deus. Tá, é para mim ler a 3, isso? Isso, só o enunciado por enquanto. Tá. Cite matérias-primas básicas de... Não, peraí. Ai, meu Deus. Desculpa. Não, tá bem, é isso aí, é isso aí. De matérias-primas, daí a resposta, acho que fui eu que escrevi, né? Não sei. Ah, tá. Cite as matérias-primas básicas de Tá bem. tequila, vodka, rum. Isso? Isso, e Gin, Ah, é olha que só. tá no celular. Não, tá tudo bem, Tá. já tá bom. Olha só uma coisa que vocês verem que às vezes eu falo a bobagem, que vocês viram que eu corrigi o gabarito aqui, né? Às vezes eu erro a janela. Então, deixa eu tirar isso aqui daqui. Mas enfim. Gin, né? Também agora eu botei pro lado, vi ali que faltou o gin. Isso. Tá. Mas uma coisa que eu queria destacar aqui do enunciado, tá? Cite as matérias-primas básicas, o que é de base, tá? O que é necessário, o que é obrigatório, tá? Então, essa questão era bem básica, de fato, como o enunciado diz, tá? Tequila, se vocês pusessem só agave, eu estava aceitando. Por quê? Porque a nossa lei diz que é agave, que pese que a gente saiba que no México é agave azul, tá? Como é que é? Um update sobre tequila, tá? A gente provavelmente em algum momento vai mudar a nossa definição, porque a gente fez um acordo com o México reconhecendo tequila e eles reconhecendo cachaça. Então, muito provavelmente, logo deve ter alguma mudança nisso aí. Que a nossa definição no Brasil é bem básica, né? Destilado com agave, não diz qual, e período de adição de álcool. Então, se vocês respondessem agave, já estava certo. E se respondessem agave, estava certo também, mas a nossa lei... A gente sempre fica num limbo entre o que diz a nossa lei e o que acontece lá onde a bebida é feita, né? Mas, na verdade, agave azul no México, no Brasil, agave. Gin, sempre zimbro e alguma base alcoólica, tá? Obrigatoriamente zimbro, tem que ter zimbro. E, na verdade, também diz que tem que ter ervas, mas se me disser zimbro e álcool qualquer, já tá certo. Vodka, álcool qualquer, em outras palavras, tá? A gente sabe que pode ser, costume ser cereais, mas pode ser tubérculo, né? Era batata na Rússia, bem tradicionalmente, e pode ser frutas, né? Veja que a gente tem ali uva, tem uma vodka californiana, que eu não lembro a marca, que é com uva, tem a Ciroc, que é com uva, e no Brasil é uma gramínea, né? É cana. Então é a que mais tem variações, eu diria que é a vodka. Basicamente qualquer coisa pode fazer vodka. E no caso do gin, veja só, é quase que a vodka adicionada de zimbro, porque também qualquer álcool base pode fazer o gin. Com melaço de cana como base, tá? Teve gente que escreveu melaço de cana ou com caldo de cana, tá certo. Teve gente que escreveu melaço de cana ou caldo de cana, não, tá? A nossa lei diz que tem que ser no mínimo melaço. Sabe que no mundo acontece isso? Eu acho até que eu tô, não tenho bem certeza, não, acho que eu dei uma descontadinha ali, tá? Por definição, a gente sempre tem que ter melaço, tá? Pode ser com caldo de cana junto? Pode. Caldo de cana fermentado, no caso, né? Mas, por definição, melaço, obrigatoriamente. Acontece, e aí a gente tem que falar da prática, né? Acontece de fazerem só com caldo de cana, acontece. Não deveria, tá? Porque, vamos lá, a definição legal diz que é melaço ou melaço adicionado de caldo de cana fermentado. Acho que agora tá passando lixeiro, gente. Desculpem fazer um pouco de barulho. Ficou legal de ter apartamento térreo é isso, né? Que você escuta.
Bom, eu vou fazer o seguinte. Peraí, gente. Eu acho que é melhor dar um tempinho, que até vocês devem estar escutando isso. Ai, Teu microfone tá aberto, Cláudio? desculpa. Eu vou roubar um. Eu vou. Pausa para o café, tá? Eu vou pegar um cafezinho, que eu acho que deve demorar uns 2 minutos fazendo barulho. Eu acho que tá, até vocês devem estar escutando, tá? Então, já volto aqui. Alguém sabe se, tipo assim, se eu atender o telefone, cai a aula no celular? Não sei, mas acho que não. Cai sim, cai sim. Cai? Tu vai ter que desligar uma chamada para atender outra. Aí depois tu pode entrar de novo. Aí não, mas não precisa ele me aceitar, né? Não, precisa não. Ah, tá, eu vou ter que atender. Obrigada, colega. É óbvio que eu levei mais tempo do que eles, né? Deixa eu voltar aqui que eu deixei a galera esperando aqui para eu pegar um café. Pronto, gente, voltei. Vamos lá. Eu dei um golpe aqui, né? Vamos pegar um café. Daí eu demorei mais tempo que a cafeteira não estava aqui ainda. E na próxima leitura de enunciados eu vou pegar um outro café que eu deixei lá para passar. Bom, vamos lá. Só fechando o anterior, então. Vocês, onde está? Entenderam essa aqui? Na verdade, ela é bem, né? E essa aqui também, tá? Um conhecimento que lá em coquetelaria vocês vão precisar na prática ali. Não é nem para fazer um coquetel, para conseguir falar, conversar com o cliente e dizer o que tem que bebida é essa que vocês estão usando, tá? Então vamos para 4. Vamos ver quem está na sequência. Josi, você já nos escuta ou ainda não? Eu vou ver se alguém escreveu alguma coisa. Alguém pode ter escrito alguma coisa. Tá, não, você já tinha visto. Não, acho que a Josi não nos escuta. Eu procurando aqui, escapando da câmera para tentar. Tô escutando. Dá para entender? Beleza, vamos lá, por favor. Quais as matérias-primas básicas do cores?
Ah, pronto, obrigado. Quais é a mesma coisa, tá, gente? Eu só vou retomar aqui, assim, matéria-prima básica, tá? Básica, não parece. Eu digo para você, eu não costumo escrever, não, as palavras que eu uso, elas não costumam estar ali à toa, tá? Realmente eu leio, por incrível que pareça. Inclusive, eu demorei mais para corrigir essas avaliações, porque quando eu vi alguns probleminhas que eu achei que uma coisa está errada aqui, não pode ser que várias pessoas fizeram a mesma coisa. Aí eu tenho que revisar tudo. Aí eu procuro na internet para ver se por acaso foi assim alguma coisa nova que eu não sabia, se vocês chegaram numa fonte errada. Então eu demoro um pouquinho por isso. E digo para vocês, normalmente as palavras que estão ali, elas estão com alguma articulação e com algum propósito, tá? Então matérias-primas básicas, aquelas que são obrigatórias, as que se não tiver você não tem a bebida X. Pode ir lendo, a última é a correta e eu já digo por quê, assim, pode ir lendo uma por uma que eu dou uma paradinha ali e falo, tá? Pode falar. Álcool base, componentes vegetais ou animais, açúcares, corantes, aromatizantes. Se tivesse parado ali em açúcar, estava certo, tá? Corantes e aromatizantes não são obrigatórios, e quando aparecem a gente tem que dizer, tá? Então, inclusive, costumam ser, assim, uma boa forma de você perceber, nem sempre, né? Mas de perceber quando que um licor vale a pena e quando ele não vale a pena, tá? Então, aí o que está sobrando é corante e aromatizante, que é permitido, mas que não é obrigatório. B. Álcool Tá de escutando mesmo? cana, componentes vegetais ou animais, açúcares. Qual foi o erro aqui, gente? O álcool de cana. Porque pode ser o de cana, pode, não obrigatoriamente, pode ser qualquer um. Pode ser. Foi esse aí, tá? Isso, a questão aqui não é assim ser puramente teórico, mas não é que é para você entender assim, pode fazer com álcool que quiser. Tanto que alguns licores famosos ali, Cointreau, como chama lá, Grand Marnier, são com conhaque. Tá, é isso aí mesmo, pode ser feito com qualquer desses. AC, por favor, Josi. Fermento, base infusionado e açúcares. Não tem nada de fermentado base, né? Ele é com base em álcool, não é com fermentado base. Até poderia ser ali, não, nem Fernet seria, né? Um aperitivo, talvez, enfim, não é o fermentado base. AD. Álcool base, flores e frutas, açúcares. Quase, né? Quase. Olha só, flores e frutas não estariam errados, mas pode ser qualquer outra parte da planta, galho, raiz, tronco, casca, o que fosse, e pode ser componentes animais também. E aí, por isso que aí que é a certa. E aí eu poupo aqui a leitura novamente, porque a gente era exatamente a sem corantes e aromatizantes, né? Com base, componentes vegetais ou animais e açúcares. Esses são as matérias-primas básicas de licores. Que é das bebidas alcoólicas por mistura que mais vai nos chamar a atenção. Mais vai ser, talvez, importante para a gente. Agora, questão 5. Vamos ver quem está. Pode ser a Cris. Pode ser. Diferencie a família de cervejas de alta e baixa fermentação. Alta fermentação. Não, tá bom. Tá bom. Desculpa, era só o enunciado. Eu não avisei antes. Mas eu queria pedir que tu lesse de novo o enunciado, tá? Mais uma vez, assim. Vamos lá. Diferencie a família de cervejas de alta e baixa fermentação. Alta, baixa. 1, né? Mais 1 é 2. Eu quis morrer, assim, né?
são 3 famílias e mais de uma, começou assim, são 3 famílias. Eu disse, tá, mas a pergunta era quais são as famílias ou diferencia A de B, né? É A de B, não precisa falar de C. Diferencia Rottweiler de Poodle. Olha, o Pug é um cachorro, não tem o Pug, tem não sei o que. Não, gente, pelo amor de Deus, por que vocês se complicam? Eu não entendo isso, eu não entendo. Ele disse, ó, essa, diz qual a diferença dessa para essa, era só isso. Quem botou lá e falou das Lambic, não tem problema nenhum, que a bunda não prejudica, mas não tinha a menor necessidade, tá? Só aproveito para falar dessa família em si, e por que eu não pergunto sobre ela? Poderia ser uma boa questão diferenciar as 3, né? Porque nem sempre ela é bem aceita como uma família efetivamente diferente de alta ou de baixa, tá? Acaba sendo, na verdade, assim, né, a fermentação, a fermentação espontânea, ela é uma fermentação em temperaturas mais altas, né? E não é assim tão baixa. Só que ela fermenta com Brettanomyces, tá? Não com Saccharomyces. Isso é um pouquinho diferente. E não necessariamente 100% Saccharomyces, tá? A gente não tem como saber, porque quando tu deixa fermentar espontâneo, é espontâneo. Até podia mandar para vocês um vídeo da Lindemann. É interessante até, para vocês terem uma ideia. Vou botar aqui numa guia, depois, ou no intervalo, ou alguma coisa assim, eu mando o link para vocês. E vocês vão ver que o que eles fazem é isso, né? Hoje, claro que é um pouquinho mais moderno, mas antigamente era deixar um negocinho aberto ali, num lugar ventilado, para que aquilo ali contaminasse de leveduras que fermentassem a cerveja. Tá? E por que eu não tenho um pouco de dificuldade de perguntar sobre ela? Porque Lambic muitas vezes vai ser posta como alta fermentação, tá? Tem um dos caras mais famosinhos aí que escreve sobre cerveja que chama-se Michael, não é aquele que andava para trás, né? Michael Jackson, já é morto, mas os dois, né? Ele é um dos caras que mais fala em 3 famílias, mas muita gente diz, olha, na verdade tu tem 2 famílias, né? E Lambic estaria dentro das de alta. Isso aí não é bem... Por isso que quando essas coisas acontecem eu não pergunto, porque acho que a gente complica mais do que ajuda, tá? Em todo caso, gente, vamos lá. Alta fermentação é outra coisa que é polêmica, por isso que se vocês escreveram uma coisa ou outra, eu estava feliz. Tem muita gente que diz que o que realmente faz ela ser chamada de alta é que ela começa fermentando em cima. Não é bem flocculando, mas na verdade é... Eu vou só fechar o teu microfone, que eu acho que está... E ela começa fermentando em cima. E as de baixa começam fermentando embaixo. E no fim da vida delas, todo mundo está no mesmo lugar, que é no fundo do tanque. Elas vão pesar e vão cair. Tem gente que diz que o que realmente motivo de chamar de alta e baixa é isso aí. Tem gente que diz que não, é só por causa da temperatura. Tem gente que acredita que é nos dois. Eu particularmente acredito que é nos dois, tá? Mas como tem essa querelinha, eu não me importo se vocês... É importante que vocês saibam disso, né? Hoje, cientificamente, a grande diferença entre as famílias de alta e baixa é que as de baixa fermentam a melibiose. Tá? Vocês precisam saber disso, tá? Mas, de fato, hoje a grande diferença, assim, que a gente poderia dizer, porque eu já me peguei, assim, inclusive, imediatamente antes do mundo acabar, né, eu estava em Blumenau e eu estava conversando sobre isso como é que chama lá? Não era no festival de cerveja. Tem a feira séria, tem a feira da cachaça lá na feira séria, então tudo sobre isso, tá, gente? É claro para vocês, aí, conversando com o pessoal que vendia leveduras, é claro para vocês que é baixa por causa disso ou daquilo? Não. Tá? Então, tenham em mente isso. Alta, normalmente costuma falar que ela fermenta em cima e a temperatura mais alta, baixa, fermenta em baixa, a temperatura mais baixa. Quem está na sequência? Daniel, você nos escuta? Professor,
Escuta. Oi, vamos lá. Desculpa, gente, eu não perguntei se vocês tinham dúvidas, eu passei reto. Pode falar. Eu acho que é porque eu estou ansioso para tomar um café, tá vendo? Para pegar outro enquanto vocês leem, eu me atrapalhei aqui. Pode falar. Assim, ó, essa questão da alta e da baixa fermentação, a gente pode distinguir ela mais, assim, quando se fala nisso de uma fermenta em baixa temperatura, outra em cima numa temperatura maior, mas quando a gente fala das diferenças do produto, fica muito evidente a diferença de uma de baixa e uma de alta fermentação, né? Meu pai bebe muita cerveja e eu comecei a conversar com ele sobre essas coisas e me parece que quando a gente fala em alta, que fermenta em cima e fermenta embaixo, fica tão pequeno perto das diferenças. Quando a gente conversa sobre as diferenças entre uma e outra, no produto final. Sim, assim, porque o fato de, aí é que tá, né? O fato de ela ser de alta ou de baixa tem uma diferença enorme, né? Eu diria, desculpe, dos estilos mais tradicionais que a gente tem de alta, lembre-se que o nosso mundo era todo de baixa, né? Basicamente o que a gente tem ainda de maior venda no Brasil é cervejas comerciais, não estou falando dessas de menor escala. Essas grandes cervejarias, elas não têm uma cerveja de alta fermentação. Nem Heineken é de alta fermentação. Mas quando a gente pegava ali, o que tinha, que aparecia ali? Caracu a vida inteira teve, né? Que é alta fermentação, é uma stout. E só caracu escura, né? É um pouco mais difícil de a gente perceber a questão da fermentação. Vais tem trigo também, tem que faz diferença, mas que tem muito essa característica mais de cravo, banana, que é bem típica da alta fermentação. Tá? A alta fermentação dá muito mais aromas. É bem claro isso aí. E se tu for para uma pale ale, por exemplo, que aí tu tira a interferência ali do trigo, tu percebe nitidamente, assim, como ela tem um pouquinho mais de nota mais frutada. Falando em fermentação em si, tá? É claro que pode ter mais aroma de malte que vem do malte, pode ter mais aroma de lúpulo que vem do lúpulo, mas cuidando, assim, de diferença de fermentação, sim, as de alta tem mais amplitude aromática, tá? Isso é normal e é esperado. E vamos pensar que lá no princípio do mundo, quando a gente não tinha nem elétrica, basicamente a maior parte das cervejas de alta fermentação. Nós não conseguia controlar. E é por isso que se fazia, em alguns lugares que tinha lei que só podia fazer cerveja no inverno. Podia tocar no verão, mas não podia fazer, claro, porque conseguia fermentar na faixa mais conveniente. Né? E parecido com isso, porque se dizia que cerveja tinha que ser feita só na montanha, não sei o que, onde tinha água pura, né? Mas hoje sabe que a gente faz a água que quiser, onde quiser. Quando eu terminar a avaliação, a correção, tem um concurso para contar para vocês aí no fim de semana passado. Mas, enfim, vamos seguir aqui, que foi legalzinho, inclusive, foi uma experiência boa. Mas tá entendido aqui, gente, né? Alta e baixa, a grande diferença é essa aqui. Se a gente for falar em cerveja, independente de considerar uma família ou não, se a gente falar em lambique, é fermentação espontânea, provavelmente por Brettanomyces. Mas a temperatura também não é baixa, é mais alta. Agora sim, Daniel, por favor, leia as 6 para a gente. Essas 6 não dá tempo de pegar café. Identifique a família dos seguintes estilos de cerveja. Letra A, APA. Segura um pouquinho. Eu não sei o que aconteceu aqui. Que as pessoas erraram, tá? Essa daquelas que a gente sempre, né? Que se eu fosse juiz, eu diria que eu tinha convicção, né? Mas não tinha provas. Mas essa aqui aconteceu algum surto coletivo que vocês erraram 2 estilos que não tem, que não pode errar, assim, de jeito nenhum. Tá bem, não tem problema, Cris. Que não tem como ser, que eu não sei. Sabe, vocês me dão um trabalho tremendo, tá? Porque daí eu disse, não, mas eles não podem ter errado isso aqui. Aí o que eu faço, né? Olha, tu vai lá e vê se tu não botou nenhum material errado, sem querer confundir. Não que fala de cerveja. Não, tá certo. O que eu estranhei, assim, que vocês quase todos erraram a mesma coisa. Claro que eu não tenho como imaginar, mas
eu não sei, é aquela velha história, não sei se um deu uma dica pro outro, deu a dica errada. Tô nem dizendo que vocês passaram a questão respondida, mas de repente vocês deram uma dica errada. Porque, de fato, é isso aqui, tá? Então, se vocês respondessem ale ou alta fermentação e lager ou baixa fermentação, tava ok, isso não era problema. Mas APA, né? American Pale Ale, né? Ale só pode ser de alta, ok. Essa aqui acho que todo mundo acertou. Aí outra, não era característica, não era a composição de malte, tá, gente? É a família, tá? Família. Lembra que a gente conceituou aqui em cima antes, né? As duas principais, e a gente queria saber desses estilos de qual família elas pertenciam. A qual família elas pertenciam, tá? Então, APA, né? Já erraram outras vezes, tá? Já botaram APA como baixa. Eu disse, falhou ali, né? Pale Ale, né? Ale, alta fermentação. Em que peça que a gente vai ver é que tem um estilo que ele pode estar nos dois lugares. Não é bem um estilo, mas que tem um nome parecido. Catarina Sour, alta fermentação, tá? Não é baixa. É uma cerveja de alta fermentação. Weiss, alta fermentação. Essa aqui vocês erraram, muitos de vocês, e até me preocupou se a gente tá. Não pode ser. Weiss é alta. A ponto de que eu fui olhar, será que eu errei, assim? Às vezes a gente fez assim, será que eu errei o resto da vida, assim? A vida inteira? Eu disse, não. Aí eu abri todos os negocinhos que tinha lá no vídeo. Weiss é alta. Inclusive, é das poucas cervejas de alta fermentação que eles têm na Alemanha. Né? Normalmente a cerveja deles é de baixa fermentação. Fios na cerveja baixa, essa aqui eu acho que todo mundo acertou também. E Porter, muita gente botou como baixa fermentação. Porter é alta fermentação. Quem botou baixa e que tenha um motivo para me dizer por que estaria certo, se quiser se manifestar nesse momento, faça-o, porque tem uma possibilidade para isso, que eu não sei se foi o que fez, mas tem uma possibilidade. Já vamos falar sobre. Quem quer se defender aí do porquê que disse que era baixa? Ô, professor, no caso eu acertei e o senhor corrigiu a minha prova ali e tirou ponto. Já vejo para ti. Vou abrir aqui, vou vendo, mas já vejo para ti. Às vezes eu também me confundo, tá? Isso não é nada impossível de acontecer. Ó, professor, posso, quer ver, ó? No caso, na APA, eu botei assim, ó, que o senhor falou ali de aromas, eu coloquei, né? São cervejas com aromas... não, gente, não, olha só, essa questão é só para dizer se é alta ou baixa, tá? Realmente não, acabei de abrir... Tá, mas no final eu botei ali que era de alta, eu só coloquei... Não, Cláudia, continua errado, tá? Teu alcoólico alto, isso não define alta ou baixa fermentação, tá? Ah, meu Deus, tá, eu abri aqui e dei uma olhadinha, não, o problema Sim, tá, mas e a última ali? A última também tá errada, então? Não, a última eu errei em somar, ela não tá errada, não, ela tá... só falava de alcoólico que não era o caso. Eu errei em soma 0,6 aqui, já corrigi neste momento, já corrigi lá em cima também, 7 e 8 fica. Tá bom, obrigado. Eu convertei, até porque já era assim, né, passadinho da madrugada, e a gente está perdido. Sim, eu assim, sei. né? A gente vai piorando. Não, ali tá correto, alta fermentação. Tá, mas quem botou Porter baixo e quer defender o porquê que botou baixo? Ninguém. Tudo bem. Olha só, eu não vou abrir aqui a figurinha, só porque, enfim, a gente poupa tempo aí, né, de ficar abrindo, botando, tirando. Tem um único estilo que chama-se Porter e que não chama-se puramente Porter, tá? Mas que é de baixa fermentação, que são as Baltic Porter, tá? Que é um negócio de russo mesmo. Os russos faziam basicamente uma Porter, mas em baixa fermentação, tá? Como, né, com leveduras e temperatura de cervejas lager.
E aí é o único caso em que, mas não diz, vejam só, gente, aí tá porter só, tá? Não malte porter. Malte porter é o único caso que é de baixa fermentação. Eu confesso que se eu tomar uma malte porter, eu acho que ela é uma porter normal, apesar de que ela é mais adocicada, meio enjoativa. Tem uma cerveja que chama Báltica, inclusive, que chega aqui no Brasil, que é russa, que tem uma Baltic Porter. Doce, que chega a dar um enjoo. Assim. Tá? Mas Porter é um estilo de alta fermentação. Tá? Eu volto a dizer para vocês, eu não sei o que aconteceu aí, um surto coletivo que vocês botaram que Weiss Porter é baixa, não, Weiss Porter não é baixa, tá? Pelo amor de Deus. Vamos ver quem mais que tá ali. Pode ser, Marina, por favor, lê a 7. Ixi, a 7 ela é bem longa, enquanto a 7 legal. Fazer um pouquinho diferente. Não preciso parar de compartilhar, posso só um pouquinho. Opa, fui para o lugar errado, estou abrindo. Eu queria pegar ela sem nada. E eu queria que a gente conversasse, antes de responder ela, que a gente conversasse sobre ela. E aí a gente facilita um pouco. Vamos pensar se a gente vai falando de fazer cerveja. A gente não vai fazer a malteação, né? Ela vai vir pronto. Isso aí não é uma etapa prévia. Então, a malteação naturalmente está de fora. Agora, vejam o que eu peço ali. Lê o enunciado, Marina, importante, para eu poder fazer as considerações que eu quero. Enumere as sucessivas etapas do processo de elaboração de cerveja lager caseira a partir de cevada malteada, considerando apenas as alternativas corretas segundo o enunciado. Tá, olha só. Primeira coisa. Estou dizendo para vocês que ela é lager, baixa fermentação. Estou dizendo que ela é caseira, então tem alguns pontos que elas querem que vão ser ali um pouquinho diferentes do que uma cerveja industrial. Estou dizendo que a cevada já está malteada, o que não precisava, mas enfim, para evitar confusão, eu botei que a cevada malteada já está. E estou dizendo para vocês que vocês só vão considerar as corretas. E lá no começo estou dizendo que vocês vão pôr números, tá? Sucessivos, 1, 2, 3, tá? Botar ali que são crescentes, né? Não vai crescendo, não vai crescendo. Mas vamos lá, a gente está fazendo uma cerveja. Vou receber lá o malte, vou receber os grãos prontinhos. Vou ter que moer eles, vou ter que infusionar eles numa água, tá? E isso aquecer, né, para tirar o que eles têm. Vou ter que tirar essa água e fazer ali uma fervura. Tirar essa água, não, ele vai... E eu estou falando assim, só de cabeça, só para a gente ter uma ideia. Antes disso, eu recirculo ele para tirar os açúcares que ficaram perdidos ali. Se vocês verem fazer cerveja alguma vez, vocês vão perceber que isso parece estranho, mas funciona bem, né? Ele começa mais turvo e ele começa a ficar clarinho, porque aquela cama de malte vai filtrando e ele vai ficando mais denso, vai tirando todo o açúcar que está naquele bagaço. O bagaço acaba saindo assim bem sem açúcar, tá? Faço essa recirculação, essa filtração em cima da cama de malte, resfrio esse mosto, desculpa, não resfrio o mosto, faço a fervura desse mosto, normalmente 1h30, quando eu faço a lupulagem, ou seja, a fervura começa antes da lupulagem. A menos que seja dry hopping, que é um outro tipo de lupulagem lá no fim da fermentação, normalmente junto com o amadurecimento. Terminou a fervura, vou fazer o resfriamento e vou fazer a fermentação. Terminou a fermentação, faço a maturação, tá? E provavelmente o dry hopping, mais ou menos nessa hora. O dry hopping acontecendo dentro da maturação, tá? Terminou a maturação, para o cervejeiro caseiro, ele vai para a última etapa, que vai dar gás. Que vai botar um pouquinho de água com açúcar, né, que é aquele prime, para ele fermentar novamente dentro da garrafa e criar gás. E mais ou menos assim é que funciona. Por aí a gente já conseguiria ver as questões como elas são. Tá? Por que eu tirei da correção? Porque eu queria que a gente falasse sobre isso
sem olhar, até para a gente ter uma ideia assim, olha, são alguns passos que a gente tem que seguir. Diga, Marina. A minha dúvida que eu errei é que eu não coloquei abraçagem, porque eu tinha entendido que a abraçagem era esse processo inicial, entende? Não achei que era uma etapa do processo. Eu achei que o processo se chamava abraçagem, ali, o processo inicial da fabricação, entende? Por isso que eu não coloquei abraçagem. Tá. Eu dei uma comentada disso em aula, que às vezes as pessoas se referem a abraçar como fazer toda a cerveja e às vezes só essa etapa de retirar de criar o mosto, efetivamente, tá? Então, na verdade, não tem mal que se chame isso de abraçagem, tá? Referindo-se só... você poderia trocar isso aí? Poderia chamar isso... eu posso trocar a palavra para evitar essa confusão, posso trocar por mosturação. Menos comum, tá? Normalmente as pessoas chamam isso de braçagem, efetivamente. Mas tem um pouco de confusão aí no que é abraçagem. Eu vou trocar por mosturação, acho que evita que isso aconteça. Não tem por que deixar uma palavra que pode trazer confusão. Mas olha só, vamos ver aqui uma por uma. A gente vai começar moendo, né? Tá? E teve gente que botou que estava errado. Não está errado, gente. A gente tem que quebrar aquele grão. E a gente não pode ser nem de mais nem de menos. Não está fazendo farinha e também não pode deixar ele inteiro, porque senão não precisava, né, nem moer. A gente vai fazer uma quebra moderada dele. Quem já viu aí pão com bagaço de malte aí, vai ver que ele sai meio grandinho, às vezes até um pouco ruim de comer, porque ele chega até as casquinhas ali. Não pode ser detonado, não. Aí dele vai para, cadê o 2? Para abraçagem, ou enfim, para mosturação. Até posso trocar essa palavra aí, tá? É quando a gente vai pôr água nesses grãos e vai ferver eles para tirar o que a gente tem ali Eu até não gosto de usar a palavra fervura, eu podia trocar aqui sobre aquecimento. Vocês confundam com a fervura. Tá vendo que a gente sempre pode mudar, se a gente olha, eu podia tirar essa palavra para não confundir. Mas, na verdade, vai ser sobre aquecimento, não sobre fervura. E vai ficar lá um tempo variável, 1 hora e pouco, para a gente fazer o mosto cervejeiro. Aí a gente vai, depois disso, lavar os grãos, ou fazer a filtração. Eu não gosto da filtração, porque vocês podem achar que é outra coisa, né? Que filtrar a cerveja pronta. Por que falam em filtração? Porque fica aquela cama de malte ali, fica passando o mosto ali. Então, na verdade, fica recirculando esse mosto para tirá-lo e, enfim, tá com ele preparado para fazer a fervura, que é diferente, tá? O aquecimento com os grãos é uma coisa, a fervura é outra. Que é o passo seguinte, né? Que é aqui, quando a gente vai ali, tem 1 hora, 1 hora e meia, em que a gente vai fazer... vai criar vai efetivamente ferver, porque tem que tirar alguns aromas que não são agradáveis e que só saem na fervura. E é onde a gente faz a lupulagem, tá? Então a lupulagem, a fervura começa antes, a lupulagem clássica começa depois. Onde está a lupulagem aqui? Que é a adição de lúpulos amargos e aromáticos na fervura, que é diferente do que estava aqui, dizendo que é na abraçagem. Na abraçagem não, vocês nunca vão fazer junto com o grão, vocês vão fazer junto com apenas com o líquido. Diga, Cláudia. Não, é que essa questão o senhor não corrigiu na minha prova, só me deu errado. Era só isso. Que eu acho que... Sim, eu não entendi, eu só marquei e não coloquei, eu não enumerei. Ah, bom, eu não consigo porque... Não, é isso aí, eu não consigo porque eu não sei nem qual é a ordem, né, que tá ali, nem o que tu eliminou e o que tu não eliminou. Então, realmente, eu não consigo corrigir. Não, eu digo assim, professor, era para enumerar, correto? Aí eu não fiz isso, tá? Tá ok, tá errado. Mas quando você faz a correção, você sempre corrige o que eu errei.
né? Na prova. Mas eu não tenho como saber, porque você botou X, eu não sei se o X é certo ou se é errado, qual que era a ordem, então de fato eu não tenho. Até porque ela está com várias, eu estou com ela aberta aqui. Ela tem várias Ah, coisas que não foram consideradas que deveriam ter sido consideradas. E aí realmente eu não consigo nem te dizer o que estava certo e estava errado, porque não entendi o que aconteceu efetivamente. entendi. Tá, obrigada. Nada. Mas eu entendi a curiosidade da Cláudia em saber quais eram as. Se você tivesse colocado a enumeração para ela, ela entenderia. Ah, essa é a primeira, essa é a segunda, a Na terceira. realidade eu não sei Acho porque que eu é não isso, né, botei Cláudia? Que agora. você Não, foi sem mas eu saber estava qual olhando que era a Isso, ordem certa. eu não sei porque eu não botei. exatamente. É isso que eu queria mesmo, Karina, saber qual que era a ordem, a ordem certa. Eu não sei porque eu não botei, acho que foi o cansaço mesmo. Mas é essa aqui, tá? Pode ir, se tu quiser ir anotando aí, já é essa que a gente tá vendo aqui. Todas as outras eu botei, ou quase todas, que agora como eu deixei uma sem botar, pode ser que eu tenha esquecido de botar nas outras. Mas eu acho que eu lembro eu botei. Olha, deu um branco pra mim agora aqui. Mas vocês estão enxergando ainda? Não, tá tudo preto. Deu um preto aqui também, não me perguntem por quê. E piscou aí também agora. Piscou. Vamos de novo. Como é engraçado, às vezes tu varia de uma janela para outra, da janela que está apresentando para a janela do Meet, ele faz isso. Mas vamos de novo. Eu até me Agora conformei na questão que eu errei bastante também, porque eu fiquei pensando nesse enunciado que você falou que tinha algumas que não estariam corretas, né? Então aí eu me atrapalhei nessa de pensar as quais que eram certas e as quais que não eram. Mas na minha enumeração, eu fiz no papel primeiro, pensando e pesquisando, entendendo uma por uma, e na hora de passar também ali para o parentezinhos ali, eu marquei a sequência errada. Então, onde era 2, ficou 3, onde era 3, ficou 4. Então, mas assim, me conformo, porque na minha cabeça eu estava pensando certo. Foi só na hora que eu passei que eu errei a enumeração. vocês Mas sabem que que bom que eu eu tava- estava no caminho certo. Agora me conformei que eu errei, mas foi na hora de repassar. tinha desaparecido aqui, gente. Eu tive que começar a fechar e abrir, ele não deixava, ele nem me mostrava o arquivo para compartilhar, por isso que eu demorei um pouquinho. Mas que eu estava dizendo para vocês, né? Quando eu olho para essa avaliação, assim, eu vejo que ontem eu estava pensando nisso. E digo, tá, ela tem questões que são muito fáceis, que valem um ponto, e outras que são um pouco mais difíceis, que valem um ponto. Qual que é a vantagem disso? Se tu errou muito difícil, tu só perdeu um ponto, se tu, né? E provavelmente tu ganhou nas fáceis. Eu acho que no fim das, é que nem composição de prova para concurso, no fim das contas ela tem questões mais fáceis, outras mais difíceis, mas não é a mesma coisa. Por exemplo, essa era uma questão, tá, e outra coisa, ela tem questões que elas se matam, vamos dizer assim. Essa aqui tu errou uma numeração, provavelmente tu errou tudo. Provavelmente eliminadas, que era preliminar, que é importante, e tu pode ter confundido ali alguma coisa com a outra que não faça diferença. Teve um caso que aconteceu, assim, que só inverteu uma numeração e o resto estava igual. Então, tem questões que elas acabam se matando ali com o erro. A última é assim também. Se tu diz que é a mesma coisa duas vezes, acabou com... Enfim. Mas eu ainda acho que vale a pena, porque se eu botasse 2 pontos nessa aqui, 3 pontos nessa aqui, meio numa outra, vocês entenderam o que ia acontecer, né? É verdade, aí eu perderia 3 pontos e ia ficar mais triste. Meu critério nessa avaliação eu disse, olha, são só 10 questões, não inventa muita coisa, podia ter posto ali, sei lá, o 15 com outras valendo meia, disse, ó. E também tem uma coisa assim que eu acho, tem vezes, é uma verdade que eu não gostaria de dizer, mas essa avaliação, ela muda muito pouco no semestre, pô. Por que eu não gosto de dizer? Porque as pessoas têm uma tentação de passar para os outros. Não passa, gente, é pior, né? Tá vendo? Isso dá problema. Mas porque é isso que eu acho que vocês precisam saber. Não faz sentido eu inventar coisa para
para dizer que fiz diferente, porque a síntese que eu imagino que vocês precisem é isso. Tá? Então, ela tem uma diferença muito baixa, assim, de um semestre para o outro. Eu tinha parado no resfriamento, né? Então, fiz a fervura, fiz a lupulagem, vai para o resfriamento, porque eu não consigo fermentar um negócio a 90 graus. Se eu botar qualquer fermento ali, eu mato. Aí sim acontece a fermentação, onde é que está ela aqui, né? Que é aquela transformação de álcool, de açúcares em gás carbônico e álcool. Depois disso, terminou a fermentação, né? Vou passar ela para um outro recipiente, vou fazer o amadurecimento. Provavelmente é quando eu faço o dry hopping, tá? Pode ser tanto engarrafado quanto no tanque. Esse amadurecimento também pode acontecer no tanquinho, ou na tanquinho, não é aquele negócio de lavar roupa, né? Ou na garrafa, isso aí, cada cervejeiro caseiro vai vendo a sua forma de fazer. Todo cervejeiro caseiro costuma diminuir o número de manipulações que ele faz naquilo ali, tá? Porque diferente do vinho, que a gente pode botar o pé dentro, pode cuspir a casquinha da uva que comeu, eu não acho que isso deva ser feito, mas pode, não vai matar o vinho, na cerveja mata, tá? Então eles evitam mexer. Depois a gente vai terminar a conversão, vou dar um intervalinho, e depois a gente conversa sobre assuntos gerais, e eu vou contar do concurso aí, teve um caso que um dos juízes disse, ó, que eles provavelmente não quiseram mexer na cerveja para evitar contaminação, mas deixaram o pH muito alto, fez com que ela ficasse mais desagradável em boca. Mas o que eu quero dizer, o cervejeiro caseiro, ele tenta não mexer muito, porque a cerveja contamina muito, tá? Onde é que tá? Cadê a fermentação? Cadê a fermentação? Eu estava no amadurecimento. Aí, depois, dry hopping, tá? Veja só que dry hopping não é adição de lúpulos na fervura, tá? Dry hopping é aquela adição na cerveja já feita. O que chama dry hopping? Não sei. Não tem. A outra, sei lá, cerveja líquida de qualquer jeito, mas é o termo que se usa, tá? Só para ter uma ideia, fazendo um certo gancho com aquilo que eles falou, assim, dos estilos e como eles se mostram, né, no copo. Dry hopping é basicamente o que tem sido feito nessas IPAs, NEIPAs e tudo mais, que dá aquele aromão de lúpulo, assim, que a gente chega a ver ali. Eu andei experimentando um Sauvignon Blanc, que eles tinham um cheiro de lúpulo, assim, que acaba tendo, né? Maracujá, manga, frutas tropicais, papaya, lá vai, um monte de coisa, tá? E normalmente esses aromas são do dry hopping. O dry hopping tem dado a cara das IPAs que a gente tem por aqui. E nem IPAs, e APAs e tudo mais. 11, o Prime, tá? A última coisa que vocês vão ter. Engarrafaram a cerveja ou botaram num barril, né? Enfim, em algum lugar vocês vão ter que prender esse gás e vão fazer, e a refermentação desse açúcar vai fazer gerar a gasificação, tá? Teve alguma que eu não peguei, dessas que a malteação estava fora, né? Porque não é um processo que vocês vão fazer. E acho que é isso aí. Pergunta sobre essa? Às vezes eu queria avançar um pouquinho mais na cerveja, tá, gente? Mas aqui o tempo não é tão grande assim. E é um assunto um pouco mais complexo. Mas ano que vem eu quero ver, semestre que vem eu quero ver se eu vejo mais algumas coisas de atualidade, que apesar que não vai mudar muito a nossa vida, é importante saber quanta cerveja a gente consome, por exemplo. Quem mais produz cerveja, por aí vai. E hoje só acho que é o Amapá que não tem cervejaria no estado. O Amapá ou Roraima, não tenho certeza. Roraima a gente fala assim, né, com A fechado, eles falam com A aberto, isso vai dar um certo conflito de pronúncias. Vamos lá. Então, vou passar para 8. Vamos ver quem que está vivo aqui por enquanto.
Se bem que eu acho que aqui vou eu ler essa aqui. Temos mais alguém? Todo mundo já leu, eu vou ler eu. A Sara, lê pra gente. Se você for capaz, claro que você não sabe ler, não foi isso que eu quis dizer, né? Que se você conseguir fazer isso, quem estiver com acesso ao microfone. Tá. 8. Diferencie o uísque Escócia, o uísque Irlanda e bourbon quanto à matéria-prima de origem e o envelhecimento. Segura um pouquinho, tá, gente? Olha só. Eu botei os nomezinhos e quis dizer, assim, na verdade, o mais importante era a origem, não era exatamente o nome, né? Até porque a nossa lei diz que whisky é tudo a mesma coisa. Né? De alguma forma, elas dizem isso. Então, na realidade, era para a gente falar sobre como são feitos os whiskies na Escócia, na Irlanda e o bourbon em si. Mais ainda o bourbon, o straight, né? Então, teve uma coisa, daí é um ponto que eu acho que eu olhei, toda vez que eu leio essas avaliações, pode ser que eu descubra que eu tenho que mudar a redação de algumas coisas. Aqui tem um caso que eu tenho que mudar, tá? Não, eu acabo dizendo que obrigatoriamente envelhece em barrica europeia, isso não é verdade. Não tem nada que diga que tem que ser europeia. É um costume que se siga, ou seja, esse obrigatoriamente ele dá um... Tanto que eu não corrigi isso, tá? Se vocês botaram uma origem ou outra, eu não dei bola. Eu disse, pô, eu estou induzindo a errar aqui, então eu não dei bola para isso. Agora, os pontos chaves dessa questão era separar matérias-primas base, né, que grãos que são usados, saber que o whisky escocês passa tradicionalmente por defumação com turfa, tá? E a questão estava posta ali, assim, dizendo que uma espécie de carvão vegetal encontrado não tinha muito como acabaram achando outras respostas. Tempo de envelhecimento e se a barriga é nova ou usada. Tá? É isso que realmente importa aqui. E aí, eu vou passar, eu não vou ler uma por uma, eu estou meio extensa, só o que importa aqui do escocês. Predominantemente é de cevada, mas pode ser feita de outros grãos. Tem que ter cuidado com isso, porque às vezes a gente pega... Tanto que no bourbon eu sou um pouquinho mais específico. Aí eu digo um whisky que é necessariamente de milho. Ou no mínimo de milho, né? Mas os whiskies escoceses podem ser, né? Por exemplo, se eu tivesse dito que era o Scotch, talvez eu poderia fazer isso também. Mudar para um Scotch whisky, ali, um single malt, alguma coisa assim, que eu dissesse, olha... Não é um blended e não é um grain whisky, né? Estou falando de um malt whisky. Um Scotch whisky, licença, um malt whisky. Eu restringiria. Até acho que vou fazer isso, vou mudar para malt whisky. Que aí seria de malt. E cevada malteada, né? Nesse caso da Escócia. É o que eles se diferenciam da Irlanda, né? A Irlanda pode ser 100% malteada, pode ser metade e pode ser com outros grãos. Então, o ponto principal aqui é dizer que da Escócia tem tanto cevada, como está a redação agora, né? Tem tanto cevada como outros grãos, que eles costumam defumar com tudo, tá? Que os barris são usados, a origem ali é um exagero meu dizer que é só europeu, tá? Até uma coisa que eu preciso corrigir no meu discurso, mas que tem que ser usado. Esse é um fato. E tem que passar no mínimo 3 anos. Sei porque as pessoas falam 8 aí, mas não existe isso. No mínimo 3. Se eu quiser passar 8, posso, mas no mínimo 3. O whisky irlandês está bem parecido. Opa, eu estou tentando mexer na apresentação na tela do Meet. O whisky irlandês está parecidinho, tá? A exceção daquilo. Ele tem cevada malteada ou não malteada, né? Inclusive tem aquelas 3 categorias lá, né? Tem que passar por barrica e volto a dizer, é um erro dizer isso que eu pus ali, que não é verdade, tem muita barrica americana na Escócia, por exemplo. Até porque o tanto que eles produzem de uísque para usar uma vez a barrica, o mundo tem que absorver isso aí, né? Mas ignorem, abstraiam isso aí, de fato o que interessava aqui é saber que elas podem ser novas ou usadas na Irlanda. E predominantemente são usadas e predominantemente são de bourbon, tá? Quase sempre são barricas usadas lá dos Estados Unidos. Mínimo 3 anos também. Eles mudam pouca coisa. Tem diferenças sutis aqui entre, no fim das contas, o irlandês e o escocês. E o bourbon, aí sim, né? É um destilado dos Estados Unidos, tá? Cereal de origem dele, não precisava nem dizer a percentagem, tá?
mas é 51. Alguns botaram 50, eu só corrigi um, mas isso não fez a menor diferença em eu achar que estava certo ou errado. Tá? Importante que você saiba que a predominância dele é milho. Vejam que nem todos os whiskies americanos, né? O Bourbon, sim. E aí sim, lá é, né, legalmente madeira americana nova e torrada. Isso é determinação legal. Aí, talvez, né, quando a gente faz um esqueleto, assim, tentando fazer, juntar os 3 whiskies juntos, às vezes a gente se passa nisso aí, né? No caso do Bourbon, sim. Tá? A gente tem que ter barricas de carvalho americanas novas e torradinhas por dentro, carbonizadas por dentro. A palavra correta eu estou carbonizar, né? Torrada parece que... Para o gaúcho é o que se chama no resto do Brasil de misto quente, né? Torrada é aquela de pãozinho, né? Enfim. Mas é isso, ela tem que ser carbonizadinha por dentro. E é engraçado, é um aspecto legal, tá? Não pode ser uma barrica nova de carvalho tostada sem estar queimadinha. Realmente isso. E aí o tempo cai para... Acho que é bem importante a gente entender porque é doce mais madeira, porque a madeira é nova, né? Porque a madeira é nova. E isso não está pedindo aqui sobre o sensorial, mas aí isso a gente tem que já formulando ali uma linha de imaginar o que é um, o que é outro, o que é o outro. A gente tem escocês e irlandês para um lado e americano para o outro, tá? Que é bastante intenso em madeira. A presença do milho traz alguns aromas diferentes, ele tem um pouco de banana aí, que é um pouco de fermentação, um pouco da barrica. Como Jack Daniels também tem muito cheiro de banana. Eu acho bem bom o Jack Daniels. Não sei se eu não vou tomar uma dose depois, não, eu tenho que corrigir essas de vocês ainda, gente. Vocês estão vendo que essa semana, assim, pra mim tá... Ai, mas vamos lá, vamos sobreviver. Pergunta sobre essa aqui, gente. Essa eu acho que era a mais chata das questões para mim, era essa aí, tá? Por ter pequenas, não necessariamente por ser mais difícil, mas por ter pequenas sutilezas que a gente pode confundir. E que é por isso que ela tá aí, pra gente tirar assim, ó, gente, vamos lá, presta atenção, esse ponto é importante, esse ponto é importante. Não? Então vou seguir aqui, gente. Vamos ver essa daqui. Diferenciar sucos integrais concentrados, reconstituídos e néctares. Daí alguém pegou a definição que eu tinha no gabarito do ano passado, do ano passado e errou porque eu estava com um número que não era certo ali. Eu ainda disse, tá vendo? Isso aqui não tá, né? Não, o crime não compensa. A gente responde bem simples, tá? Bem simples. Suco integral, aquele que tirou da fruta, né? Não botou nem água nem açúcar, é como ele é. Pode ter conservante, tá? Alguns botaram que não tem, pode. Se vocês cuidarem, grande parte dos sucos integrais aí tem. Quando tem que dizer a questão do integral é pensar o seguinte: nem tirei água nem botei açúcar, ele é como ele é. Nem tirei nem botei água e nem botei açúcar, ele é como ele é. Agora, pode receber conservante? Pode. Se eu tirar água desse suco, concentro ou mesmo desidrato, né? Desidratação parcial é concentrado, é isso aí, o suco do qual eu tirei um pouco de água. Então, se tivesse respondido assim, também estava bem, tá? Ou só se puxou ali, pegou a definição legal, ele disse, quanto esforço, assim, vamos, era só ter uma ideia. E você sabe por que essa questão está aí, inclusive? Porque na coquetelaria a gente faz bobagem quando a gente compra néctar e acha que é suco e usa, por exemplo, néctar de abacaxi para fazer uma pinha colada. Ou pega a maguari de abacaxi, dilui e usa achando que é suco e fica uma água. Tá? Então, eu acho que a maior importância dela é a gente lembrar assim, lá adiante. Olha, maguari não é suco, néctar não é suco, né? E maguari não é suco concentrado, inclusive. Maguari é uma meleca mais ou menos remendada ali, que parece que é concentrado, né? Porque chama-se concentrado líquido, que não tem nada a ver com suco concentrado. Reconstituído ou concentrado, que eu botei água novamente, né? Reconstituir a água, é só isso. Néctar, não tem obrigatoriamente, tem um mínimo de fruta, que varia de fruta para fruta.
Água e açúcar, tá? Corante aromatizante é opcional, tá? Na realidade não é obrigatório. Só para vocês terem uma ideia, se eu pegar um suco de uva aí do supermercado integral e botar em 1 litro 100 ml de água, 50 ml pode ser, 10 ml que seja, em tese, sendo um pouquinho exagerado. Mas se eu botar 100 ml de água integral, ele está muito parecido com o que ele era, mas legalmente se as indústrias fizessem isso, teriam que chamar de néctar, tá? Eventualmente tem coisas boas sobre o nome de néctar, mas a maior parte das coisas não são boas. São Del Valle, caramba, 4 lá, que é açúcar pra caramba, um pouquinho de suco mínimo, né, e aromatizante corante. Aí não é de se estranhar que as crianças prefiram, porque tem um gostinho muito mais feito, né, pô, tu consegue deixar ele como tu quer, às vezes, e ele é mais fraco na boca, né, e mais docinho. Então, eu vou dizer assim que se vocês botarem 2 copos, um de suco e um de néctar na frente ali e até do adulto, tá? Não só da criança, talvez prefiram néctar. Infelizmente. A gente vai moldando o nosso paladar do jeito que as coisas não são. E vai acostumando deixando que elas são assim. Tudo certo até aqui, gente? Mas realmente, essa questão assim, eu só penso toda vez que eu ponho ela quase sempre está, porque acho que ela é importante para uso em coquetelaria, sobretudo. Ai, que saco essa faixinha enchendo o saco. Por fim, alternativa 10, tá? Diferencie bitter, fernet, amaro. Daí eu botei um A entre parênteses. De vermute, B entre parênteses. Sabe por que eu fiz isso? Porque uma vez as pessoas criaram uma bebida, que era, como é que é? Fernet de vermute. Daí eu disse, não, vocês erraram. Aí eu não tive nem como considerar, gente, vocês, se entendessem, sabia que não existe fernet de vermute, né? Mas eu disse, olha, não custa fazer assim, né? Não deixar essa possibilidade. Então hoje vocês têm nessa questão que dizer o que é bitter, fernet e amaro, o que é vermute, tá? E considerando, veja só, apenas as corretas, ou seja, tem coisas erradas. E tem, porque só tem uma definição para cada, tá? Eu vou ler elas enfim, deixa eu tirar elas da correção, para ver se eu mesmo não erro, né? O teste bom é quando a gente erra. Provavelmente tem algum problema aí. Destilado de vinho infusionado com ervas aromáticas contendo minimamente losna, Artemisia absinthium. O que está errado aqui? Está quase convencendo que é verdade. E tem relação com a questão de número 1. Lá tinha esse mesmo problema. Destilado de vinho. Se eu disser que isso aqui é vermute, está errado, tá? Não é bitter também, né? Vamos lá, eu poderia, na realidade, fazer um bitter com destilado de vinho, mas um fernet, ou um bitter ou um fernet, ou o que for, mas ele pode ser feito de qualquer álcool, não tem que ser de vinho. Tá? Essa questão tá quase que ela me convenceu que poderia ser um. Não é por nada que elas estão aqui, exatamente para a gente fazer pensar. Aperitivo de ervas amargas infusionadas em álcool, aqui tem que ser o A, né? Aqui tem que ser o bitter. Tá certo? Sim. Aqui é o bitter. A terceira, destilado de ervas amargas contendo minimamente zimbra na composição. Só uma confusão tremenda. Uma mistura de gin com qualquer outra coisa aí que não... Não, isso aqui não é. Isso aqui não é nada. Vinho composto com álcool etílico potável de origem. Bom, aqui já, pelo nome, pelo começo já ganhou ali. Como eu estou vendo que a última não diz a mesma coisa, vinho composto só pode ser vermute, tá? Dentre as opções que a gente tinha. Vinho composto com álcool etílico potável de origem agrícola, infusionado com ervas aromáticas, contendo minimamente losna. Essa é uma definição de vermute. E destilado de ervas amargas infusionadas em álcool, não tem nada a ver, né? Não, mas aqui não é um destilado. Na verdade, assim, a gente tem uma questão, né? É que o bitter não é um destilado, assim, né? É um aperitivo, uma bebida mista. Então, a definição de destilado já cortaria, né? A possibilidade de ser certa, mas essa aqui me balançou também. Poderia ser quase uma definição de um bitter. Mas efetivamente o que a gente tem
era B, não, era A aqui, né? E B aqui. Então, vamos para... Deixa eu pegar aqui para um... Isso aí. A é a segunda e a quarta é a B. Dúvidas, gente? Acho que não. Essa é a mais fácil. Porque quando falo em vinho composto, eu logo lembro do Martini, então já marquei de olhar. E quando fala, para mim também, quando fala de bitter e Fernet, eu já lembro de aperitivo, então ficou fácil de identificar essa, para mim, pelo menos. Tá, perfeito, gente. Então, na verdade era isso, tá? Não era tão difícil. Por isso que quando eu falava lá para vocês, olha, não tentem, e algumas vezes eu falei durante o semestre, né? Respondam com as palavras de vocês, né? Não se prendam, né? Estudem e respondam com as palavras de vocês. Não confiem que pegar uma definição pronta no material vai dar certo, não confiem que pegar uma definição de outro lugar também vai dar certo. Tá? E não compliquem o que não tem complicação, porque às vezes era só ali, não, alta fermentação, aí só não precisa, né? Às vezes era isso aí, a gente precisa saber, umas coisas chaves que a gente precisa saber. E, de fato, aqui eu acho que o mais, as duas questões que eu acho que eu mais acabo tendo que ter, assim, umas questões de definição legal, essa do whisky. E olhe lá, que, por exemplo, eu nem pergunto quanto sai, quanto que tem que envelhecer o whisky, quanto que tem, o bourbon, por exemplo, né, que é 62,5, se eu não estou enganado. Tem que se manter sempre a 62,5. Que tem que ser engarrafado a 40 e por aí vai. Isso não tem porquê. E aquela da cachaça, que eu acabo tendo que falar ali das graduações, porque é um dos poucos diferenciais entre uma e outra, né, essa aqui. Fora isso, na verdade, são coisas mais, né? A gente precisa saber distinguir que grapa é uma coisa, brandy ou conhaque é outra, e que pisco é outra. E que vermute é uma outra que não tem nada a ver com essas aí, né? Que não é um destilado, é um vinho composto. Saber minimamente quais são os destilados bases, e a gente vai usar isso muito em coquetelaria, precisa saber. E também, enfim, as bebidas alcoólicas por mistura, né? Fernet, licor. Cerveja, a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção. Vocês vão ver que a gente tem 3 questões sobre cerveja, né, numa prova com 10 questões, porque, né, boa parte do conteúdo que a gente tem nessa disciplina é isso. E uma ideia sobre coisas não alcoólicas, né? Bem mais da prática. Eu queria muito falar de água, por exemplo. Eu acho água muito legal, mas eu acho que não tem sentido eu botar isso na prova, assim. Então, olha, achar que eles têm que, né? Enfim. Embora seja importante vocês saberem que curva suave quer dizer água com gás, né? Não quer dizer nada. Até para vocês não usarem onde diz soda em coquetéis, achar que a soda é limonada, né? E aí. E não é incomum a gente ver o pessoal fazer isso. É uma lambança tremenda, né? Era um negócio que era para ser assim, só para diluir, botar gás, põe açúcar e sabor, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E pela primeira vez, sem querer, a gente encerrou as 9h50 do nosso intervalo, habitualmente. Vamos para o recreio, gente? Pode dizer recreio, muito divertido dizer recreio. 10h10 a gente volta, pode ser? Beleza. Então, tá. Se tiverem ideia, se lembrarem de alguma coisa aí no caminho, a próxima metade da aula provavelmente não dure a aula toda, né? Vou contar aí o concurso, vou ver se vocês têm mais alguma dúvida. E, eventualmente, se quiserem perguntar, aproveitar o tempo, já que parece que vai sobrar sobre algumas coisas da carta, também podem aproveitar, porque é um tempo que a gente podia usar para isso. Embora seja, né, uma unidade é uma coisa, outra seja outra. Então tá, voltamos às 10h.